Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor, desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, esteja no teu coração, esteja com você, esteja sobre a tua vida hoje, sempre. Aquele Deus que é o nosso Deus, aquele que eu amo e que tu ama, aquele Deus que às vezes nós não temos palavras, porque Ele é o nosso Pai, que está perto, que está junto, que nos conhece e sempre tem o melhor para os seus filhos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, talvez um assunto até meio polêmico para aqueles que não têm a visão do reino. Para aqueles que não têm a visão do reino. Os modernos cambistas do templo. A Bíblia nos mostra que desde no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre passou por crises. A crise política, o que acontece hoje no nosso país, a crise moral que acontece hoje também, a crise espiritual. E aos meios da crise, Deus sempre procurou levantar alguém para que o povo se voltasse a Ele, para que o povo voltasse a buscar a presença dEle. Em toda essa crise moral, política, espiritual, Deus sempre levantava alguém para que o povo dele se voltasse para Ele. E no Antigo Testamento nós vemos profetas, sacerdotes, homens de Deus como Eli. Eles lamentavelmente ele perdeu a visão espiritual. A visão que Deus tinha como um líder de Deus, como um homem de Deus, como um sacerdote de Deus, como alguém chamado por Deus. E ele perdeu essa visão de Deus. Mas então Deus, como sempre, em compaixão pelos seus, ele levanta Samuel. E com Samuel vem uma nova geração. Uma geração que conseguia novamente chorar na presença de Deus. Uma geração que novamente conseguiu tocar em Deus. Uma geração que novamente conseguiu alcançar o coração de Deus, se assim que podemos dizer. Mas entre esses tempos, Deus sempre buscava alguém para que despertasse o seu povo. E um dia então ele envia o seu próprio filho, ele mesmo vem à terra, em forma do Filho, Jesus Cristo. O verbo que se tornou carne e habitou entre nós. E o ministério que Jesus desenvolveu, se tu ler a Bíblia, tu vai encontrá-lo ele numa montanha, tu vai encontrá-lo no mar, tu vai encontrá-lo entre os aflitos, entre os tristes, entre os abatidos, entre os doentes, entre os coxos, entre os paralíticos, entre os menos visados ou aqueles menosprezados dos homens. Foi ali que ele pregou, foi ali que ele testemunhou. E as poucas vezes que ele adentrou no templo, o templo nunca mais, a história foi a mesma. E hoje então nós queremos compartilhar junto, vamos ler juntos Mateus capítulo 21, o versículo 12 e o 13, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Dura a palavra de Jesus. Como mencionei, o ministério de Jesus poucas vezes se deu e aconteceu dentro do templo. Mas quando ele ali chegou, como ficou tão indignado, tão revoltado com a situação em que ele encontrou os sacerdotes de Deus, os homens de Deus, indignado da forma que ele encontrou a casa de Deus, aquela que deveria ser chamada casa de oração. A Bíblia diz que quando ele já entra no pátio do templo,
E ao adentrar, ele somente vê uma verdadeira mercadoria dentro do templo. Ele vê homens vendendo e comprando. Ele vê cambistas trocando moedas. Ele vê a casa do Pai uma verdadeira desordem. E desde que Jesus esteve na terra e depois subiu aos céus, ou foi assunto entre os céus, a Bíblia nos mostra que quando ele falava do templo, e desde então o templo de Deus, ele não mais se refere a 4 paredes, a uma construção. Mas como ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios capítulo 6, 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, ele continua dizendo que sois vós sagrado. Então a Bíblia nos mostra que desde que Jesus subiu aos céus e quando ele esteve em nosso meio, o templo de Deus não mais se refere às 4 paredes. Tanto ele diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz assim: porque onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, aonde hoje é o lugar do templo? O lugar do templo de Deus. O templo de Deus, quando a Bíblia diz que é onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. O lugar do templo de Deus pode ser numa esquina. O lugar do templo de Deus pode ser debaixo de uma ponte. O lugar do templo de Deus pode ser lá na praia, lá no monte, lá na tua casa. A Bíblia simplesmente diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no meio deles eu estou. Então, onde tem filhos de Deus, ali está o templo de Deus. Quando a igreja nos primórdios foi perseguida, o templo de Deus se constituía dentro de catacumbas, dentro de lugares refugiados. O templo de Deus é onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele. Hoje a conotação que a Bíblia nos dá, que o templo de Deus é eu e você, aonde o Espírito Santo dele habita na minha vida e na tua vida. Mas voltando ao texto de Mateus capítulo 21, versículo 12, a Bíblia diz que quando Jesus chega ao templo, entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas. Primeira coisa que eu quero mencionar para você hoje, como naquela época acontecia, eles vendiam o culto. Quando aqueles homens vendiam pombinhos, rola, carneiros, bodes, ali em frente ao templo, eles transformaram aquilo simplesmente uma casa de negócio. Eles estavam vendendo o culto, enquanto que no Antigo Testamento se levava 1 mês, 2 meses, se preparando um cordeirinho em casa, uma rolinha, um pombinho, porque ia ao templo e tinham aquelas 5 ofertas, a oferta do holocausto, a oferta de manjares, a oferta do perdão, a oferta pacífica, a oferta da culpa. E quando aquele que ia à casa do Senhor, o adorador que ia à casa do Senhor, já ia com a sua oferta preparada ao Senhor, porque ele levou tempo, meses, para preparar aquela oferta. Agora não, chegavam ali no templo e já estava tudo pronto, já estava tudo ali, já numa grande
comodidade para comprar o culto para oferecer a Deus. Nada mais hoje que nós temos diante da igreja moderna, quando muitos pregam a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquele conceito de que Deus deseja que todos os seus filhos sejam ricos. É aquele conceito que Deus não quer ver ninguém pobre, ou se você é um pobre, você está semeando erradamente. Você não está sabendo semear. Essa é a teologia da prosperidade. Enquanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você semear, mais você vai colher. E o que é semear corretamente para aqueles que pregam essa teologia? É nada mais do que ofertar dinheiro para tal ministério, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. É aqueles envelopes de R$1.000, R$500, R$200. É aquelas ofertas demasiadamente que às vezes o povo já não aguenta mais, mas assim acontece. A teologia da prosperidade. Parece que Deus não se contenta ver alguém numa situação menos privilegiada financeiramente. São verdadeiros lobos vorazes que têm usado o evangelho como um meio de ganhar dinheiro. Eu, como pastora, às vezes fico até com vergonha, porque várias vezes eu ouço alguém falar que está desempregado, vou montar uma igreja. E sabe por que isso? Eu me envergonho disso. E sabe por que essa ideia? Porque tem pastores tão famintos, tão sedentos, tão avarentos, que para eles igreja é dinheiro. Mas eu também quero dizer para você, que ainda existem aqueles pastores que não vivem disso, que não pregam o evangelho em função disso, mas que ainda arde o seu coração por um verdadeiro evangelho. E então vem aqueles cultos da libertação. Você já ouviu aquela libertação do sal grosso? Aí ficam vendendo saquinhos de sal grosso. O culto da libertação do sal grosso. O culto da campanha da chave da vitória. Você já ouviu falar isso? E lá vai, leva a chave, leva para casa um sal grosso, leva para casa aquela chave ungida por tanto, por quanto, e lá Deus vai te prosperar. Traz o teu, que hoje é o culto da chave da vitória. Hoje Deus vai te abençoar. Traz o culto, hoje você vai ter um sal grosso que tu vai passar lá no teu comércio. E as portas vão se abrir, o olho grande vai sair. Hoje, para você libertar, tu não precisa mais de Jesus. O sal grosso serve. Hoje, para você ser próspero, ter saúde, ter vida, tu não precisa mais de Jesus. Uma chave vai resolver. O sal grosso vai resolver. Tantas coisas vão resolver. Aí alguém consagra um recipiente de óleo e lá está a quinta-feira forte. Venha receber a oração forte. Venha receber uma campanha forte. E lamentavelmente, nós estamos como nos dias de Jesus, vendendo culto. A troca da mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é que Deus quer que você se arrependa. Mas a mensagem da prosperidade, Deus quer que você fique rico. E eu te pergunto, qual é a mensagem que Cristo ainda tem na tua vida? Jesus fala assim para aqueles que estão agindo dessa forma. Mateus 6:21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração,
o teu tesouro, aí também está o teu coração. Em Mateus 6:24 a Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se um de amar ao outro, ou se devotar a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em Lucas 2:15 a Bíblia diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Em Atos capítulo 2:45, a Bíblia diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você já ouviu falar do tridízimo? 30% do dízimo, 10% para Deus, 10% para Jesus, 10% para o Espírito Santo, porque Deus vai lhe dar o dobro. O que diz Atos capítulo 4:35? Eles faziam o quê? Depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Você já viu esse aparelho aí na sua igreja? Esse aparelhinho moderno aí? Imagine se Jesus chegasse hoje com esse aparelhinho na mão. Aonde eles depositavam as ofertas? Nesse aparelhinho no bolso dos apóstolos ou aos pés dos apóstolos? Lembre de uma coisa: onde se deve entregar o dízimo? No gasofilácio. Isso é Bíblia. Eu não tenho tempo para falar, mas eu quero ler somente texto bíblico, que a minha hora já está se esgotando. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7-11, diz assim: para nada trazemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância na mansidão. Para terminar, a Bíblia diz que Jesus, ele chegou no templo, e quando ele os encontrou lá e entrando, eles estavam comprando o culto. Como eles compravam o culto? Já compravam o carneirinho pronto. Eles compravam o culto. Hoje, como muito compram o culto, estão comprando o culto com cigarro ungido. Estão comprando o culto como? Sabonete da purificação. Estão comprando o culto como? Com a caneta ungida. Nunca mais você será reprovado no vestibular. Com a caneta da restituição. Pode um negócio desse? Comprando o culto como? Com a rosa ungida. Comprando vassouras ungida. Tu já viu isso? Que loucura! Vassouras ungida. Comprando culto com o quê? Com lenço ungido. Comprando culto com travesseiro ungido. E assim são as pessoas, comprando e vendendo culto, comprando e negociando culto. Para terminar, Mateus 21:12 diz assim: e Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. O que acontece com isso? Não sou eu que estou falando. Olha o que Jesus fez. Jesus expulsou. Jesus expulsou. Jesus tirou do templo. Então ele termina dizendo: e disse-lhe Jesus, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil
de ladrões. Pois bem, você aprendeu que tem aquele que vende e aquele que compra. Qual desses você é? O que você tem vendido na tua igreja? E você tem ido à igreja comprado o quê? Campanhas de quê? Qual foi o resultado? Jesus expulsou todos do templo. Então tu sabe, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltaria agora, tu já sabe o que Jesus faria. E eu pergunto, como tem sido a tua adoração? Como você tem transformado a casa de Deus? Tu vai à casa de Deus para adorá-lo, para buscá-lo, para estar na presença dele? Ou tu vai por causa de uma campanha, ou tu vai por causa da cura, tu vai por causa do milagre, ou tu vai para adorá-lo? Lembre-se disso. A minha casa será chamada casa de oração. Não estamos, ou talvez estamos na idade das trevas, vendendo indulgência, vendendo cadeiras no céu. Cuida da tua alma, porque Jesus pode voltar aqui e agora. E o que você está fazendo? Que Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus, amém.